Olá, Ruth. Oi, tudo bem? Como vai você? Eu vou indo como vai todo mundo, dependendo do que acontece aqui. Todo dia acontece alguma coisa de novo e a gente vai enfrentando, como se diz, tem que enfrentar essa realidade, Ruth, mas todo dia tem alguma novidade. a gente tá chegando a um acordo ou é impressão minha? Olha, você ouve e lê e vê, e no mesmo dia você vê coisas completamente diferentes. Quer dizer, um diz que sim, que aquela reunião que houve em Paris no domingo passado foi proveitosa, quer dizer, as propostas que surgiram de lá ainda não foram aceitas, mas estão sendo vistas com um aspecto positivo. Isso como se diz, é muito blá, 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 mas ainda não tem nada. Outro diz que está muito difícil, porque as exigências do, do Hamas são muito maiores do que as possibilidades de Israel concordar. E de modo que cada dia é uma coisa diferente. Uma hora eles dizem que por cada refém que eles vão libertar, além de libertarem também os outros, é um dia de sem luta por cada refém. E outros dizem que não, que são 45 dias. E outros dizem que se Israel não se comprometer de cessar a ofensiva antes deles entregarem os reféns, não tem nada com quem falar. E assim vai. Todo dia tem uma história diferente. Agora, esses últimos dias, 2 dias, ficou mais sério com a intervenção americana, pelo fato de que nós falamos que é uma base de aviação americana entre o Iraque e a Síria foi atacada, morreram 3 americanos. E essa noite os Estados Unidos bombardearam tanto na Síria quanto o Iraque. E de modo que cada vez que algum ator entra na cena, então a cena fica mais comprometida, fica maior, e tem o problema também com o norte. Essa noite também Israel atacou vários postos militares do Hezbollah no sul do Líbano, com a aviação bombardeou, e eles dizem que enquanto não sossegar em Gaza, eles também não vão parar. E está interessante. O tempo todo tem novidades. Me diz uma coisa, Ruth. Essa semana, na quinta-feira, lá onde eu trabalho, eu até cheguei a comentar com você, o dono lá do GAN, do Jardim de Infância onde eu trabalho, ele é paraquedista da reserva e ele mandou se preparar todo mundo para uma situação de emergência, onde faltaria luz, possivelmente, e
sei lá, ele ligou lá um pisca-alerta. E aí, ontem também eu recebi um telefonema de uma israelense que mora aqui há muitos anos. Ela fala português, ela morou um tempo no Brasil, mas ela também conhece pessoas ligadas ao exército e tudo. E falou para mim, Denise, você tem que fazer compras de comidas não perecíveis, porque pode acontecer alguma coisa. E aí, hoje, eu conversando com outro colega meu, que mora em Ashkelon, ele falou para mim que esse movimento seria por causa de um apagão, mas não um apagão em Israel, mas um apagão mundial. E porque os árabes que fornecem petróleo poderiam estar ameaçando de parar de fornecer petróleo enquanto continuasse a guerra. Você ouviu falar em alguma dessas situações? Olha, isso acontece todas as guerras têm essas ameaças, porque, infelizmente, nós estamos, nós só não, grande parte do mundo ocidental depende do petróleo árabe, mas isso não é de agora, né? De modo que cada vez que existe algum conflito dessa ordem, eles ameaçam ou de não fornecer, ou de aumentar o preço, e se eles fornecem o petróleo, mas aumentam o preço, aí aumenta o preço do transporte, de modo que já houve agora um aumento de preço sensível na grande maioria dos produtos que estão nos supermercados. As outras coisas, menos, não são indispensáveis. A gente fala de alimento, já aumentou tudo. Aumentou a gasolina também aqui na noite passada. De modo que isso é um reflexo de uma situação que está acontecendo desde os anos 70, quando ainda na época do Arafat começou aquele negócio de fazer a exploração do mundo ocidental com a ameaça de ou não vender o petróleo ou, se vender, aumentar muito o preço. De modo que não é novidade. E toda vez que tem essas guerras assim, nem precisa dizer, todo mundo, a população em geral, compra, se Não, é porque abastece. eu me lembro que no início da guerra teve uma chamada e depois eu não me lembro quem fez, que aconselhou e depois ele voltou atrás. Eu não me lembro se foi o ministro, alguém fez isso e depois ele falou, não, não é para fazer isso, que todo mundo É, correu para o supermercado. isso Só que não é agora para de ministro novo, fazer. e agora de novo veio esse alerta. Bem, você escuta isso no rádio, você lê nos jornais, que as pessoas estão se abastecendo. Isso é uma coisa aqui que é, como é que se diz, natural, porque todo mundo sabe que isso tem experiência. Isso já aconteceu várias vezes e pode acontecer. Só que dessa vez, como eu estou falando, até agora, enquanto não tinha esse problema dos Estados Unidos, com o Irã, como tem agora, ou agora com o Iraque. E também é um problema que, do momento que os Estados Unidos entram também e atacam, as coisas mudam de figura. Enquanto eles falam, mas tudo bem. Mas do momento que eles bombardeiam também, aí então tudo muda de figura. Esse problema lá do Mar Vermelho que continua, são todos problemas que repercutem é, fortemente na economia mundial, não é só daqui, é no mundo todo, Sim. de modo que tudo é possível. Tem E, gente que é muito apavorada e tem gente que é é, menos apavorada,
Ruth, teve essa situação da UNRWA, né, que muitos países tiraram o apoio financeiro depois que Tiraram o quê? o apoio financeiro à UNRWA da ONU, depois que se denunciou que mais de 1.000 funcionários estavam, Não, não? não é mais de 1.000, foram 12 funcionários da UNRWA participaram, 12. Não, não estou falando do ataque especificamente, mas que existe, que tem um relatório de muitos funcionários envolvidos com o Hamas. Sim, tem muitos deles envolvidos com Hamas, mas nesse lado específico do 7 de outubro, aqui os jornais publicaram, inclusive, as fotografias Sim, e os nomes de 12 funcionários da honra, mas não é staff funcionários, eles são professores, sim, assistentes sociais, e eles estavam envolvidos fisicamente no dia 7 de outubro, no, naquela, um ataque. naquela ataque que foi feito aos kibbutzim e Sim. E aí, eles vários países tiraram o apoio, cortaram, cortaram congelaram o pagamento que eles a fazem. ajuda. E aí, acontece que os Emirados, agora, eu li que eles vão fazer uma doação de alguns milhões de dólares para a UNRWA. Ninguém E pode é- impedir. não, eu sei, mas esses Emirados são os que se considerava assim, mais recentemente estavam, entre aspas, né, do lado de Israel. Então, depois de todas Então, essas eles assinaram um comprovações, acordo. Eles é, assinaram um não, isso é acordo. só para a gente entender quem é e quem não é amigo de Israel, porque não adianta eles Esse posarem é que é o bonitinhos na problema. foto, numa hora dessas a gente vê que não é nada disso, né? Esse é que é o grande problema aqui no Oriente Médio, que a única democracia e o único país que tem uma cultura ocidental é Israel. Todo o resto, eles têm uma mentalidade, uma cultura, tudo diferente, e eles, o mesmo papel que eles assinam, sim, eles no dia seguinte ou algumas horas depois, eles modificam para não. Eles podem fazer isso. Israel vai lamentar muito de perder, digamos, esse relacionamento com esses países do Emirado. Vai se lamentar muito, porque uma parte mais importante dessas conversações que tiveram lá em Paris, com relação à libertação dos reféns e à suspensão da ofensiva terrestre em Gaza, era essa de, de que Israel viria, digamos, com muito bons olhos a possibilidade de ocorrer uma normalização de relações com a Arábia Saudita. Até anteontem, isso era válido. Ontem mudou. É, Hoje, não sei o que vai ser, e cada dia, cada um desses líderes que fala, então fala assim, fala o Hamas do exterior, são os líderes que estão no Catar, os líderes que lideram o Hamas no Líbano e o Hamas daqui de Gaza. Cada um diz uma coisa diferente. é, Todos eles, no fim, eles dizem que a última palavra é do Sanuar. Ele é que é
o dono da última palavra. Mas existem aqui vários psicólogos e médicos que fizeram terapia, porque os presos Sim. nas prisões aqui de Israel, eles têm tratamento, inclusive tratamento psicológico, e, e tem até eles têm consultas e tratamento prolongado com psiquiatras, e um dos maiores psiquiatras aqui de Israel, que tratou, que teve muitas palestras com o Sinuar, ele disse que ele é louco, esse médico. Diz que ele é louco, completamente. Então, ele é o chefe, o líder de tudo. E ele diz que se Israel não retirar todas as forças que estão em Gaza, antes de mais nada, que ele não está disposto a nada. Aí, uma hora, um dia para cada refém, outra hora são 100 prisioneiros para cada refém, e uma hora depois tem reunião do gabinete, o pequeno gabinete de guerra, e o Netanyahu diz que ele não vai parar a ofensiva enquanto ele Mas não eles estão atingir as retirando, né? metas. Mas eles Hã? estão, mas Israel está todo dia retirando. Não parou nada. Mas Não ele, parou? o Mas que geraram Netanyahu diz muitos. que não vai parar e que também não vai soltar milhares de Sim, prisioneiros. mas Israel retirou muito soldado. Retirou porque trocou de lugar. Não é Ah, que retirou de férias. Eles mudaram completamente a estratégia não. lá. Primeiro que eles fizeram no norte, e agora eles continuam, né? Já tem mais de um mês que eles estão em Khan Yunis, e Khan Yunis é a segunda maior cidade de Gaza. Depois da cidade de Gaza, Uhum. a segunda cidade maior é Khan Yunis. E diz que lá é onde tem a maior quantidade de túneis. E são os mais sofisticados, e ali é onde eles acham que esteja a maior quantidade de reféns, que é onde estão também os líderes que aí usam a presença dos reféns lá para se proteger, Certo, porque certo. se Israel pensa ou tem informações e que tem reféns naqueles túneis, eles não vão atacar. E, e essa conversa fica assim todos os dias. Você não pode absolutamente dizer agora que existe uma solução X, Y, Z. Não, tem o abecedário todo, tem assim, tem assado, tem assado. As possibilidades, as exigências mudam de dia para dia. E a única coisa que não muda é exatamente o que Netanyahu diz, que ele não vai terminar a ofensiva enquanto ele não conseguir as metas, enquanto ele não recuperar todos os reféns, que não existe possibilidade. E tem o contrário. Agora, no domingo, esse último domingo, foi realizado em Jerusalém
uma conferência, uma reunião com o comparecimento de mais de 1.000 pessoas que são adeptos dos partidos da direita extrema, mas com a participação de deputados do Likud, uns 20, quase 20 deputados do Likud, e ministros do atual governo, o Smotrich, o Ben-Gvir, a Struck, todos eles, inclusive um ministro que é do Likud também. Eles participaram dessa conferência, onde eles disseram simplesmente o seguinte: Israel não vai devolver Gaza. Israel vai ocupar Gaza, vai incitar a população de Gaza a abandonar por livre e espontânea vontade. Para onde? Não sei, porque de um lado tem o mar, do outro lado tem o Egito, do outro lado tem Israel. Para onde que eles vão? É preciso um país, eles são 2 milhões, Mas, se Ruth, eles... isso que você está falando, num momento como esse, é terrível para Israel, né? Isso é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima, pois é. O fato de que 2 ministros que têm cargos tão importantes, um que é o ministro da Fazenda e o outro que é o ministro da Segurança Nacional, sendo que esse ministro da Fazenda ele tem também meio cargo de defesa na Judéia e na Samária, e eles também, entre outras coisas, eles falaram que vão construir agora mais 7.000 unidades residenciais no norte da Samária. Olha, isso é um terremoto. É. E aí, como é que e o Netanyahu nisso, como é que ele se posiciona? Ele como ele diz, muito morno. Ele não esteve presente, logicamente, mas quando perguntaram para ele, né, como você, o primeiro-ministro, faz nas tuas barbas uma conferência dessa, com mais de 1.000 pessoas, com a participação, são deputados do teu partido, que são a maioria É. na Knesset, são a maioria no governo, que tem 3, 4 ministros do teu governo. Isso não é... Isso eles estão falando, mas tem que passar pelo governo, tem que ser aprovado pela Knesset. Tem tempo. Agora, realmente, ele não falou lá e amanhã vai acontecer. Tudo isso tem que ser leis, tem que passar pelo governo, tem que ser aprovado pela Knesset. Um dia, né? Agora, o simples fato deles falarem, agora, quando Israel tiver que apresentar, cada dia passa um dia, e esse mês que vai passar rapidamente para Israel apresentar a resposta no Tribunal de Haia, vai nos prejudicar Claro, tremendamente. claro, claro. Na opinião pública mundial, isso é uma tragédia. Ai, Ruth, é E difícil. aconteceu, foi agora domingo. Pois é. Domingo. É. Entendeu? E tudo isso é dito assim, televisionado, eles falando. Nós não vamos sair de Gaza. Nós entramos em Gaza como se ele... Eles fossem os responsáveis por É, qualquer coisa.
Dependesse qualquer deles coisa. para Como acontecer se ou não. alguma vez na vida É. eles pegaram numa arma, porque eles nunca serviram o exército, eles não Não, eles sabem nem o que fazem é. parte do gabinete de guerra, eles não, a opinião Eles deles fazem parte não. de tudo, mas eles nunca serviram o exército, Pois é. Ah, entendeu? é triste De mesmo. modo que, qual é, o que, que eles entendem disso? E, Hum. no entanto, eles dizem, e vai lá, e está lá no microfone, e dançando aquela dança Ridículo. dos homens, aquela oira dos homens dançando. Você olha para tudo isso, você diz, É, bom, eu é devo lamentável. estar sonhando, tomei Não. maconha, Não, todos não é eles tomar estão maconha, é fumar maconhados. maconha. Não, deve ser eles que devem ter tomado maconha, porque não é possível que em estado normal as pessoas É, do nível olha deles. só, o Hamas tem os loucos e aqui Israel também tem os loucos. Os radicais são iguais, né? Só que um é para um lado e o outro é para o outro. Eles. Só que a diferença Não, a é diferença que é que eles não. nós somos um país, nós somos um Estado, nós temos um governo democrático, nós Sim, temos um parlamento, sim, é sim. completamente diferente de ser uma organização terrorista. Não, com Nós não somos certeza. uma Mas organização esses terrorista. fanáticos, esses radicais, Esses fanáticos, eles podem pensar, eles podem dizer lá na cozinha da casa deles. Agora, fazer uma conferência em Jerusalém, no auditório maior que tem lá em Jerusalém, o Binyanei Almad de Jerusalém, e fazer um negócio desse que é filmado, projetado, escrito, falado. O mundo todo é vê isso. Absurdo, um absurdo. absurdo. Ai, Ruth, a situação esse é o problema. O problema é que a gente está nas mãos dessas pessoas, né? O governo aqui, que tem um primeiro-ministro como Netanyahu, que Mas alguma coisa tem que acontecer. Essa semana fizeram outra vez uma enquete de opinião pública sobre eleições. Cada vez mais o, o Netanyahu desce e o Gantz, o Benny Gantz, sobe. né, Agora, esse último, o Gantz, com os partidos que não apoiam o Netanyahu, já chegaram a 64 cadeiras. mas para Então, isso tem que ter novas pode. eleições, né? E, e você sabe quem é que está falando que quer eleições? O próprio ministro da Defesa, que é também o ministro do Likud. Ele acha que deve ser, com guerra, sem guerra, tem que realizar eleições, porque esse governo está tão, Desmoralizado. não só desmoralizado, ele é tão diferenciado um do outro. Você não pode, não tem duas pessoas que falam a mesma coisa, você não pode governar. Que mesmo durante a guerra, ele está, o ministro da Defesa, que mesmo num período de guerra, ele acha que deveria fazer eleições. E ele dá, inclusive, duas datas, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos, no prazo mais curto. Mas 2 anos Por é que ele muita diz coisa, pelo amor de 6 meses Deus. ou 2 anos? É a possibilidade de que a guerra termine daqui a 6 meses ou que a guerra só termine daqui a 2 anos. Meu Deus. Isso o ministro da Defesa, É. que é do Likud. E o Netanyahu cada vez mais fraco no apoio que ele tem do público, É. porque agora quantos deputados? 18. Hum. Caiu
até esse ponto. De É. modo que alguma coisa vai acontecer. Ai, E realmente esses movimentos das famílias em prol dos reféns das famílias que estão protestando todo dia lá no Kerem Shalom, para não deixar entrar os caminhões com fornecimento ajuda para humanitária. Gaza. Em todos esses lugares, todo mundo só diz: nós queremos uma mudança assim, por favor, não nos tragam à rua de novo, como nos trouxeram à rua por causa daquela É, legislação antidemocrática e a favor da mudança judicial, judicial. e que nós fomos para a rua, agora nós iremos outra vez É. para fazer eleições. É, O povo não está brincando. eu sei. Ruth, como é que está a situação do turismo em Israel? Não tem turismo Do mais, que né? é O turismo. turismo, nada. O problema é que poderia haver turista. Agora, as companhias aéreas não estão voando para cá. Você só consegue com a El Al. Por exemplo, meu filho chega amanhã, mas ele pegou a Air France no Rio até Paris. De Paris, a Air France não vem para cá. Ele está esperando um dia para ter a El Al. A maioria das grandes Mas companhias eles aéreas não tinham estão voando. voltado a operar em Israel. Turismo está havendo daqui para fora. Mas, ô Ruth, eu sei que quando começou a guerra, os voos foram cancelados, mas depois voltaram, não voltaram? Não, a maioria não. Não? Não. Voltaram os que saem daqui. Ah, tá. Agora, são muito poucas companhias, as grandes companhias. A Alitalia devolveu os bilhetes para todo mundo que tinha voos comprados já há 2 meses atrás. Cancelaram todos os voos para cá. Não tem voo. E a Alitalia era uma companhia que é muito usada, porque Agora é a para ir para a ITA. Europa através Agora da é Itália é ITA. um Não é a voo Alitalia, muito é curto, ITA. e muito prático depois para você se É. mexer. Eles devolveram todos os bilhetes. Nenhum bilhete. Mas se foram comprados há 2 meses atrás, é porque eles estavam com a intenção de voltar, né? A operar aqui. Claro. E por que que, de repente, eles cortaram? Escuta, eles estão vendo, eles dizem, o que eles dizem, que o avião sobrevoa uma parte desse país, quando ele vem do Mediterrâneo, né, para entrar, e vem baixando de altitude até chegar na altura do aeroporto. Eles disseram que quem é que vai dar uma garantia a eles de que o foguete não vai ser Ah, lançado? Esse é o problema. é. O problema não é a segurança dos turistas. O problema é que eles acham que o avião pode ser atingido. É. Então, eles suspenderam. Não é fácil para uma companhia aérea, que aqui é um aeroporto que tem 80.000, 90.000 passageiros todos os dias, sem guerra, né, nos dias Aham. normais, por dia. As companhias aéreas aqui lutam por um horário. Agora, eles não querem vir, simplesmente. Ai, Ruth. E a El Al fica sobrecarregada, meu filho, por exemplo, está 24 horas em Paris para esperar um voo da El Al. Tem uma porção, mas não tem lugar. É. É. Então, É vamos uma continuando, né, situação. na expectativa de que
se tenha uma resposta, porque essa resposta de aceitar as condições desse Acordo de Paris já era para, assim, pelo que eu estava acompanhando, já estava quase, já estava Todo uma dia está coisinha, quase, todo dia. todo dia Todo está. dia está quase, todo dia está positivo e todo dia tem uma modificação. Eu estou te dizendo, uma hora é um por um, outra vez é um dia por dia, outro dia é 45 dias, outro dia é um preso por 100, outro dia são, incluindo as soldadas que estão como reféns, então que eles tinham posto para o lado, né? Aham. As soldadas e os soldados, e os homens que foram presos armados, embora eles não fossem militares, mas quem tinha arma. E, de repente, tudo muda. Cada dia é uma coisa diferente, porque não foi estabelecido ainda alguma coisa muito concreta. O Catar, que é um país nojento, mas ele tem feito tudo que pode para influenciar o Hamas, mas é dentro das possibilidades deles, e eles não aceitam. O Egito, idem. Os Estados Unidos, idem. Mas não adianta. Mas A gente está lidando com louco, né? Com um louco. ninguém Para consegue. ele, tanto faz o que vai acontecer. Ele tá ganhando, ele deve estar assim, vou descansar um pouquinho, ele deve estar. Ninguém consegue tirar da cabeça desse homem alguma palavra É, que você possa acreditar. Cada dia é uma coisa diferente. Cada é, dia é uma coisa diferente. Agora, essa situação que nós estamos é insustentável. é. É, é uma coisa que não tem fim. Israel, não, essa semana, mostrou num programa de televisão que a gente pensa que Israel é o único país que vive em guerra, então eles começaram a história americana. Desde que os Estados Unidos foram criados até hoje, eles ainda não pararam de ter guerras. Quantas guerras? Desde que começou a guerra lá da Da independência, independência. depois a guerra entre o Sul e o Norte por causa do negócio de escravos, e por aí foi, com o Vietnã, a Coreia, tudo guerras enormes, que duraram 10 anos, É verdade. É entendeu? Isso verdade. não é. É. Tudo depende de onde você meteu o seu nariz. Hum, Nós não estamos lutando pelas terras de ninguém. é. Nós não estamos querendo ocupar Gaza. Só mesmo o São os Smotrich que quer ministros. ocupar Gaza. É. Mas Israel, o país Israel, não quer ocupar Gaza. Quer que eles fiquem lá. Só que a única coisa que Israel quer é que tenha uma linha separatória. Existia já há alguns anos atrás o que eles chamavam de uma, uma trilha, uma estrada, Filadélfia, nem sei por que se chama Filadélfia, que separava o Egito assim, atravessado em Gaza, que uma parte de Gaza dá para o mar, né? A Uhum. outra parte dá para o território de Israel e o lado esquerdo para o Egito. Então, para fazer uma separação entre o Egito e Gaza, para impedir que por ali se fazia tráfico de tudo, de drogas, de mulheres, e principalmente de armas. Mas o E, Egito não esse, aceita isso, né? e agora
Aquilo existia, na época que Israel ocupou Gaza, também Israel manteve essa trilha de Filadélfia. Mas quando Israel devolveu o Sinai para o Egito, também devolveu isso, devolveu tudo quando Israel saiu de Gaza. De lá para cá, não está nas mãos de Israel. Não. O Egito é que tem que ficar com aquilo, com aquela faixa, uma faixa pequena, mas que tem que fazer uma separação física entre Gaza e o Egito, que também é segurança para Israel. Não, eu acho que sim, né? Mas E eles até têm. isso fica, sabe? Fala hoje, fala amanhã. É, Não tem com não quem tem falar. fim. Não tem com quem falar. Não tem com quem Ai, falar. Ruth, tem Simplesmente. demais. Simplesmente, e o que se fala é que realmente, com relação ao norte, quando você falou, aqui o comandante do exército da Zona Norte disse, em alto e bom tom, que eles estão se preparando para luta no norte. Estão desviando os soldados que estavam no sul para vir para o norte, estão convocando reservistas para lá e estão exigindo a mesma coisa da ONU, uma separação da fronteira do sul do Líbano com Israel, para evitar que é impossível. Se você na Europa, você tem uma linha e é uma fronteira aqui, você pode construir um muro e não adianta. É. Não adianta porque tudo depende dos vizinhos que você tem. É, E nós não tivemos sorte com os nossos vizinhos, não, de jeito nenhum. não são bons vizinhos. Não tivemos sorte com os É, vizinhos. vou te contar. E é, a situação permanece assim. É, Permanece assim, a luta é muito intensa e estão sempre recebendo mais armamento dos Estados Unidos, estão sempre introduzindo novas táticas, novas técnicas. Agora, por exemplo, essa luta lá em Khan Yunis levou o exército a entender que numa ofensiva assim terrestre a coisa mais importante é a engenharia militar. Então, eles começaram a trazer aquelas escavadeiras gigantes D9 e precisam comprar isso de fora. Israel não tem tantos, que é a única forma de você abrir caminho em zona urbana com uma, uma junção tão grande das casas e a distância tão pequena entre uma rua de outra rua. E para você entrar, só mesmo com uma escavadeira dessa que vai, varrendo. como eles falam, vai cortando, Não, cortando desde o chão. não. E também tem a parte que também começaram a introduzir água do mar nos túneis, né? Sim, isso é uma coisa que, inclusive, né, quando eu falei, quando Israel saiu de, do Sinai e tinha essa trilha Filadélfia, o que eles fizeram, os palestinos naquela época também fizeram túneis ali. E o Egito, quando recebeu de volta
o Sinai e também essa trilha, o que eles fizeram? Eles inundaram com esgoto, Hum. não com água do mar, Não, inundaram porque com é o que esgoto. eles merecem, né? Esgoto. É, pois é. O problema é que se o esgoto entre os soldados estão lá lutando, eles podem pegar tudo que é doença, né? Eu sei. Epidemia de tudo que é jeito. Teve uma soldada que Tem, morreu, né? De... tem que pensar É, em tudo isso. é, É uma logística tão ampla, uma guerra que inclui tudo, desde a coisa mais simples, que é um pão que você vai ter, até o armamento mais sofisticado. A logística inclui tudo isso. certo. E as Então, manifestações, Ruth, em Gaza contra o Hamas? manifestação de quê? As manifestações dos palestinos Continua. continuam, né? Eles estão dizendo não queremos Hamas. Eles não querem sair, como Israel como Como o Smotrich ministro quer. quer. Eles não querem sair de lá, mas eles querem que o Hamas Hamas sai. saia. Eles É, não querem. Eles excluem. Tem um limite o quanto uma população pode sofrer, é, porque eles estão sofrendo essas guerras mais ainda do que nós, porque nós aqui temos mais proteção, o governo nos temos, lógico. protege, enquanto que aqui tem mais de 120 mil pessoas que foram evacuadas pelo governo, que é para eles não sofrerem as consequências da guerra lá, o Hamas não faz Não, absolutamente nada em benefício da população. Nada, é. nada, nada. Não fazia nem quando não tinha guerra, quanto mais com guerra, Pois né? é, eles estavam usando todo o dinheiro para construir túneis, para É, construir para eles palácios com piscinas, é. para viajar, para comprar os carros mais luxuosos do mundo, E a população na miséria. e a população E a não tem culpa nada. deles viverem desse jeito é de Israel, não é do Hamas. É o que o mundo diz, né? Exato, É. exato. Ai, Ruth, Essa é a mas tudo bem. situação. Não adianta a gente falar, porque as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, a gente sempre fala a mesma coisa, as provas estão aí, né? É só você ler e se informar. Mas se você quer acreditar, se a pessoa quer acreditar que a culpa de tudo isso é de Israel, você pode provar por A mais B e não vai adiantar. O fato de que alguma coisa mudou, você vê que diminuiu muito o número de foguetes. Eles mandaram essa Sim, semana, mandaram 12 foguetes, foi. dos quais 7 foram derrubados. E só um mesmo é que uma parte, porque também quando você derruba o foguete, ele se espatifa e É, partes caem. Se for sobre uma cidade, caiu, sobre Rishon é, LeZion, um pedaço de foguete. Quer dizer, ele não explode mais, mas aquele pedaço pode matar claro. uma pessoa. De modo que isso aconteceu. Mas lá no norte, eles têm, maioria, eles agora estão usando um tipo de foguetes muito pesados, não sei de quantas toneladas, que a capacidade de destruir, eles não querem simplesmente bombardear uma casa, eles querem destruir uma casa até a base, para não ficar nada, para ficar um buraco. Nossa. Então, mesmo
essas cidades lá que foram evacuadas lá no norte, os kibbutzim, eles continuam bombardeando, as cidades estão vazias, não tem ninguém. Mas só para destruir a base dos prédios, das casas, para ficar um buraco, para não ter nada. É, é muita bondade. É muito amor no coração. É difícil. Muita Não tem bondade. diálogo com esse tipo de pessoa, com esse tipo de ideologia, a ideologia da morte, né? Apologia à morte. É isso que eles fazem o tempo todo, eles vivem para isso. Esses grupos vivem para isso. Enfim, uma hora a gente vai ter o. Eu acho que tudo tem um início, meio e fim, né? Tem, não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida É. que isso vai ter um fim, mas Quando? deixar, pois é, quando é a pergunta. Agora, deixar que a situação pare por 6 meses, por um ano, e daqui a pouco Voltar. começa E tudo volta de novo, pior, né, Ruth? pois E é, volta pior. A exato, história mostrou isso, pois é. né? Mas o que não adianta, É. certa parte você tem que... Não, e o problema dos reféns Não, isso é. pela primeira vez, é uma coisa muito séria, É. muito difícil de ser aceito, É. muito difícil de se aceitar isso. E o número de mortos, eles falam em 136, sendo que a gente não sabe Em que quantos condições? desses É. estão mortos. E eles não botam isso na conta que eles fazem agora com a troca. Os mortos ficam lá. Quando acabar tudo, aí é que vamos negociar os mortos. Para você ver É. como é que é. Bom, Ruth, nós vamos ter encontro essa semana ou vamos ter uma parada devido à visita do seu filho? Pois é, vai ser meio difícil eu te dizer dia e hora, mas do momento que tiver uma folguinha, aí Aí a gente faz então nosso ele vai encontro. ficar aqui na minha casa, Tá ele vai ótimo. ficar aqui comigo. Tá bom. Então, é, de modo que vamos ver. Tá certo. Às vezes, até pelo telefone, viajando, Aham. entendeu? A gente pode falar. Tá Eu bom. posso também levar o computador, que ele é móvel. Tá. É, vamos ver. Tá Tá bom? Eu vou certo. estar em contato contigo. Ruth, Tá bom? obrigada mais uma vez. Uma boa Obrigada a semana para você. você e que a gente Muito tenha boas obrigado. notícias. Uma ótima semana para todo mundo. Que a Isso aí. gente Um tenha um beijo. pouco de paz. É, só um pouquinho, né? Um pouco de Tchau. paz.